Você já sentiu aquele arrepio na espinha ao escutar um barulho estranho no meio da noite? Ou talvez tenha passado por uma situação que simplesmente não tinha explicação? Hoje, você vai ouvir histórias de terror tão assustadoras que vão fazer você questionar cada sombra ao seu redor e até mesmo dormir com a luz acesa. Relatos reais que desafiam a lógica, mistérios que permanecem sem solução. E ao final deste vídeo, uma pergunta vai ficar martelando na sua mente. Será que você teria coragem de enfrentá-los? Isso foi algo que minha mãe me contou no dia em que nossa família voltou para a casa da minha avó. A casa da minha avó fica em uma área rural de Paraty, e o lugar mais famoso por lá é a praia de Praia do Sono. Ela já tinha ido para o Rio Grande do Sul antes, e a arquitetura das aldeias costeiras remotas lá se parece muito com a de onde minha avó mora. Como é uma pequena vila, há poucas pessoas por lá. Durante o dia, a praia é realmente linda, cheia de belos recifes e areias incríveis. Mas à noite, fora o som desolado das ondas do mar, não há absolutamente nada. Naquela vez, nossa família foi passar 5 dias de férias na casa da minha avó, vindo de São Paulo. Enquanto eu e minha mãe estávamos caminhando pela praia, ela ficou muito feliz e disse que cresceu nessa terra e que os recursos do mar sustentaram sua família. No entanto, minha mãe comentou que essa praia traz muitas memórias e que ela viu coisas incríveis por ali. Uma dessas coisas ainda estava vívida em sua mente. Minha mãe disse que quando era jovem, a situação econômica era extremamente difícil e naquela época não havia gás natural. Tudo era feito queimando lenha. Então, ela precisava ir até a praia durante a maré baixa, tanto de manhã cedo quanto à noite, para pegar madeira para cozinhar. Às vezes ia ao amanhecer, outras vezes no meio da noite, quando ainda estava escuro. Como minha mãe era a filha mais velha, essa responsabilidade recaía sobre ela. Então, frequentemente ia sozinha à praia para pegar lenha. Naquele dia, o tempo estava extremamente claro, sem nuvens no céu, e a luz da lua era brilhante, proporcionando uma visibilidade excelente. Minha mãe foi sozinha até a praia. Normalmente, ela caminhava até o meio da praia, e pelo caminho, se encontrasse algum pedaço interessante de madeira flutuante, colocava-o perto da costa para pegar depois. No meio da praia, perto da costa, havia um pequeno santuário, mas com o tempo, esse santuário foi transferido para a cidade para proteger as pessoas locais. Minha mãe disse que originalmente o santuário guardava aquela área do mar. Ela geralmente ia até a praia em frente ao santuário e depois voltava, recolhendo a lenha que havia separado no caminho. Naquele dia, ela seguiu o mesmo padrão, escolhendo lenha na praia, que estava completamente deserta. Enquanto caminhava, ela chegou à praia em frente ao santuário e estava prestes a voltar. Quando olhou para trás, percebeu que havia alguém andando ao longe, também pegando lenha flutuante. Parecia ser alguém da vila, mas havia algo estranho nos movimentos dessa pessoa. De longe, minha mãe viu que a pessoa mancava enquanto caminhava e enfiava os pedaços de madeira no próprio corpo. O mais estranho era que parecia que a pessoa estava ficando cada vez mais alta, com braços e pernas alongados. Ela pensou: quem da vila está atrás de mim pegando a lenha que eu selecionei? Então gritou para a figura: quem é você? Pare de pegar a lenha que eu escolhi. A sombra pareceu ouvir o chamado da minha mãe. Minha mãe viu que ele parou de mexer, enfiou a lenha que acabara de pegar no corpo e ficou imóvel à distância. Ela gritou novamente: é o Sr. João? O Sr. João era um vizinho solteirão, que às vezes ia à praia no meio da noite para pegar lenha. Depois que ela falou isso, a figura acenou para minha mãe ao longe e começou a caminhar lentamente em sua direção. Minha mãe achou que devia ser o Sr. João, mas algo parecia errado. Ele não era tão alto e seus braços e pernas estavam estranhamente longos. Mesmo assim, ela acenou de volta. A figura continuou se aproximando, cada vez mais perto. Quando
Chegou a cerca de 50 metros de distância. Minha mãe conseguiu ver claramente o que era. Ela disse que foi horrível. Aquilo não era humano. Era uma criatura feita de várias peças de madeira e galhos. Seu corpo inteiro era composto de madeira, braços, pernas. Tudo era formado por galhos que emitiam sons de batidas de madeira, conforme caminhava. A única parte que não era feita de madeira era a cabeça. Era uma cabeça humana. De longe, minha mãe viu que não conseguia distinguir se era homem ou mulher. Mas os cabelos eram curtos e molhados, cobrindo os olhos, e estranhamente parecia estar sorrindo. A figura continuou caminhando em sua direção, acenando repetidamente. Ficou claro que aquilo não era humano. Minha mãe ficou apavorada. Ela disse que sentiu muito medo e, instintivamente, correu em direção ao santuário. Enquanto corria, ouviu a coisa correndo atrás dela, rapidamente. Não ousou olhar para trás. Apenas ouviu o som das batidas de madeira ficando cada vez mais próximas. Depois de atravessar o portal sagrado do santuário, minha mãe se escondeu em uns arbustos ao lado. Seu corpo foi cortado pelos galhos, mas ela não ousou fazer nenhum movimento. Escondida, observou de longe enquanto a criatura chegava ao portão do santuário, parava, e alguns segundos depois, seu corpo inteiro desmoronou. Um monte de madeira espalhou-se pela praia, e então minha mãe viu uma coisa redonda cair no chão. Ela disse que provavelmente era a cabeça. Depois disso, aquela cabeça rolou em direção ao mar, como se tivesse vida própria, até desaparecer nas águas. Minha mãe disse que estava tão assustada que permaneceu escondida nos arbustos até o amanhecer. Quando finalmente saiu, foi até o portão e viu todo aquele monte de madeira espalhado pelo chão. Como era boa lenha, decidiu levá-la para casa e usá-la para cozinhar. No entanto, algumas das peças estavam úmidas e exalavam um cheiro estranho de podridão. Ao examinar melhor, ela notou que havia resíduos semelhantes à carne em decomposição e algas marinhas grudadas na madeira. Depois disso, minha mãe nunca mais foi pegar lenha no meio da noite. Sempre ia ao amanhecer. Minha mãe disse que até hoje não sabe o que era aquela coisa. Se você expandir o cemitério sem necessidade, talvez alguém seja levado. Isso é algo que aconteceu na minha cidade natal no interior. Talvez não seja tão assustador, mas achei bastante intrigante. Minha cidade natal fica nas montanhas, e perto da casa da minha avó, havia uma família que adorava se gabar e era extremamente vaidosa, especialmente a senhora idosa da casa. Ela vivia se vangloriando para os vizinhos sobre os grandes feitos de seus filhos e netos. Por causa disso, ninguém gostava muito dela. Um dia, essa senhora veio conversar com minha avó e disse: "Nossa família é de nobre linhagem, então queremos construir um túmulo mais impressionante. Vamos aumentar o espaço do cemitério e tornar as lápides mais bonitas." Minha avó explicou que, no interior, existe uma superstição de que quanto maior o cemitério, mais vagas haverá, e isso pode levar à morte de familiares. No entanto, a senhora arrogante não deu atenção e achou que minha avó só estava com inveja. Ela foi consultar o padre da igreja local, que também tentou dissuadi-la. Contudo, como a igreja também fazia negócios, eles aceitaram vender o terreno para expandir o cemitério. O resultado foi que o cemitério da família dobrou de tamanho, com lápides enormes e ornamentos extravagantes. Com a expansão, parte da trilha pública foi reduzida, deixando os moradores insatisfeitos. A senhora arrogante, no entanto, continuou se gabando para todos, incluindo minha avó, que gentilmente a alertou: "Tenha cuidado, pois podem começar a te levar." Um mês depois, algo terrível aconteceu. A senhora tinha 3 netos que frequentavam a escola primária. Um menino mais velho e 2 gêmeos. Um dos gêmeos, chamado Arim,
Caiu de um penhasco e morreu enquanto brincava com outras crianças, em um terreno próximo ao precipício. Ninguém sabia ao certo o motivo, mas uma menina que estava lá disse que Arim havia pulado propositalmente porque queria pegar pedras bonitas para dar à avó. Pouco tempo depois, o avô da família morreu, em um acidente de carro após atravessar uma rua bêbado. As pessoas começaram a especular que essas mortes estavam relacionadas à expansão do cemitério. A senhora arrogante, abalada emocionalmente, entrou em colapso e parou de sair de casa. 3 meses depois, ela foi diagnosticada com câncer de cólon e hospitalizada. Durante uma visita, ela disse à minha avó: "Eles vão me levar agora. Eu expandi o cemitério, porque o padre não me impediu." 2 semanas depois, ela faleceu. Após isso, rumores de que a família estava amaldiçoada começaram a circular. Nos 5 anos seguintes, ninguém mais da família morreu repentinamente, mas o incidente deixou marcas profundas. Essa é uma história que ocorreu no meu último outono. Embora fosse outono, ainda fazia calor, e as noites sufocantes dificultavam meu sono. Para ajudar, comecei a ouvir sons relaxantes antes de dormir, como ondas do mar ou chuva. Meu som favorito era o de gotas d'água pingando no chão. Certa noite, enquanto ouvia esses sons, adormeci. Não sei que horas eram quando acordei repentinamente. Decidi trocar o som e continuar dormindo. Quando estiquei o braço para pegar o celular, ouvi um barulho estranho vindo de trás. Parecia o som de água pingando no chão, como se uma mulher, molhada, estivesse abaixada com água escorrendo de seus cabelos. Meu instinto me disse para não olhar. Então fechei os olhos e, inexplicavelmente, voltei a dormir. Na manhã seguinte, examinei o local onde ouvi o som, mas não havia nenhum sinal de umidade. Dias depois, algo similar aconteceu novamente. Dessa vez, acordei no meio da noite e senti uma sensação estranha. Ao olhar para o quarto, notei uma sombra humana na porta. Antes que pudesse processar, meu medo atingiu o limite e meu corpo ficou paralisado. A única coisa que conseguia mover eram meus olhos. Quando pisquei, a sombra se revelou como uma mulher de cabelos longos. Pisquei novamente e ela já estava ao lado da minha cama. Mais um piscar, e seu rosto estava colado ao meu. Fechei os olhos com força e comecei a pedir desculpas repetidamente. De repente, meu celular tocou com o som de gotas d'água. Recuperei o controle do meu corpo e me sentei rapidamente. A mulher havia desaparecido. Essas são histórias que ouvi e experiências que vivenciei. Agora tenho certeza de que minhas noites de insônia continuarão por um bom tempo.